semana passada deixamos aqui uma notícia, e eu vou fazer uma análise sobre essa notícia. Por que a gente faz uma análise sobre a notícia? Porque tem pessoas, pastor Mário, por que a ovelha precisa de pastor? Porque a ovelha é o quê? Indefesa. Precisa de cuidados. Ingênua, precisa de proteção. E aqui nós não estamos chamando ninguém de ignorante, nós estamos dizendo que somos melhores. Não é isso. É porque, lamentavelmente, ovelhas são presas fáceis de vários predadores. Leão, urso, lobo, cachorro. Ela cai, não deita mais, ovelha virada, não consegue levantar só com ajuda. O que eu quero dizer com isso? É que tem muitas notícias e falsos pastores e pregadores que ensinam coisas que a ovelhinha bobinha, ingênua, vai lá e a gente precisa dizer. Por exemplo, a notícia que nós vamos ler depois aqui da vinheta. Deixa eu tocar aqui a vinheta, senão o pastor Mário não fala. Vamos lá. Tire sua dúvida. Bom, na semana passada nós lemos pelo menos a manchete. Japão vai criar uma nova Arca de Noé. Pastor, me corrija. Arca pode ser um tipo da igreja onde só dentro dela há salvação, só nela há salvação? Então, Japão criará uma nova arca. No meu entendimento, seria um engodo, isso é um sofisma. Não é? Até para 40 mil pessoas em caso de um possível apocalipse. O projeto é uma das medidas para lutar contra aquecimento global, enfim, um apocalipse. Está aqui um protótipo, uma maquete da cidade para os 40... Será que vai pagar a entrada? Você imagina, deve ter entrada para a Lua, para ver o Titanic afundado, não é? E agora imagine quando deve ser o ingresso para morar nessa cidade, hein? E eu que aqui fiz já uma analogia no início, né? E para morar no céu. Já foi pago. E ninguém quer essa vitória, essa bênção. E aí vem a pergunta. O Japão está desenvolvendo o projeto de uma cidade flutuante que será autossuficiente e poderá abrigar 40 mil pessoas. Startup N-Arc é a inovadora e focada em reinventar a arquitetura à beira-mar para abordar questões sociais e está à frente do projeto. Não vamos ler a notícia. O que nós estamos entendendo? Que numa catástrofe com dimensões mundiais, apocalípticas, essa saudade vai estar protegida. Pastor Mário Souza, existe essa possibilidade de o homem construir uma cidade tão segura no céu ou na terra ou embaixo da terra que possa se proteger da saraiva, do juízo, da ira do cordeiro? Isso é possível, pastor? Pessoas vão acabar acreditando que é possível ter um flat na Lua, não é? Ter um 5 estrelas subterrâneo que vai fugir não só da bomba atômica, mas principalmente da ira do juízo do cordeiro. O cordeiro virá com a sua ira e justiça. A pergunta é clara. Aqui nós vemos um engodo. Vem para cá que aqui você vai ser salvo. É possível, pastor, um lugar seguro aqui no céu ou em outro planeta que as pessoas podem fugir daquilo que está predito na palavra de Deus? Pastor Mário Souza. É impossível. É o tipo da mentira como foi feita para o Titanic. É o tipo da mentira que foi feita como a Torre de Babel. Os impérios mundiais não sobreviveram às catástrofes naturais, através de guerras e coisas semelhantes. Aquela intransponível Babilônia, numa noite, foi invadida pela Pérsia, que por sua vez foi destruída pela Grécia, que por sua vez sucumbiu diante de Roma, e que por sua vez o próprio curso da história fez Roma desaparecer. No ano 395 depois de Cristo, o grande império se divide em dois, confirmando as duas pernas, né?
495 acaba o Império Romano na parte ocidental e na Idade Média, 1453, acaba o Império Romano na sua parte oriental. Dissolveu-se. A grande pedra rolou e esmiuçou a estátua de ferro, bronze, prata e ouro. Tá vendo? E o Apocalipse aqui, que eles estão falando, Apocalipse subentenda-se como a grande tribulação, dos capítulos 6 até o 18. O que vai ser uma cidadelazinha diante de um terrível furor divino? Que haverá tipos de terremotos, como o último, por exemplo, que todas as cidades do mundo serão atacadas e abaladas. Não escapará uma a esse grande terremoto. A Bíblia diz que a terra será alçada, isto é, ela virará uma planície para o milênio. Se as capitais em terra sólida serão destruídas, o que é uma cidadezinha dessa flutuante? O ser humano não tem potencial para fazer o natural sobreviver ao sobrenatural. Por que tem um nome sobrenatural? O nome já está dizendo, é sobre. Não tem como. Não tem como. Manda um homem fazer uma nave, por mais possante que ela seja, com o melhor material resistente a calor, e manda se aproximar do Sol, para ver o que é que vai dar. Esse calor que você sente aqui, são raios que estão chegando depois de mais de 8 minutos, de velocidade a 300 mil quilômetros por hora, vindo do Sol. Agora vocês imaginem se aproximar do Sol, tudo se derrete. Não há nada que resista. O próprio tsunami na ira do Cordeiro vai ser de tal forma, se o homem fizer um negócio deste, que uma cidade dessa vira fiapos, migalhas. Mas, qual é o papel do diabo? É preparar mentiras de tal forma e ordem que se pareça com a verdade. E, infelizmente, os seus servos acreditam. Pedro não disse que os falsos mestres, disseminando heresias como se verdade fosse, vai conseguir que muitos os sigam? 2 Pedro 2, de 1 a 3. Imagine isso aqui. E é claro que o diabo vai preparar o quê? A melhor nação, com a melhor tecnologia, com seus melhores aparatos, com seus melhores mestres, para dar aquela aparência de segurança, de totalidade plena. Mas tudo isso, irmãos, é fiasco. É fiasco. Porque do jeito que Deus criou os céus e a terra, se Ele quiser destruir, é daqui para ali. Imagine se Deus segurar o oxigênio da terra por 5 minutos. Quem é que escapa? Né? E se Ele resolve, né, revoltar os mares? Você vê um navio de grande porte, quando o mar está revolto, ele vira um papel no oceano. Já dizia um famoso almirante inglês, o mar é um monstro indomável. E esta frase deste almirante inglês está no ar. E se essa cidade vai ser flutuante, subentende-se que vai ser aonde? No mar. E olha o que o almirante inglês disse, o mar é um monstro indomável. Só Deus para domá-lo. O que vai ser uma cidadezinha para 40 mil pessoas? O que equivale a uma cidade aqui do interior, né? Cerca de 10 vezes menor que Vila Velha. 40 mil habitantes.
É uma cidadelazinha, irmãos. Que um mar mais enfurecido vai dar problema. E se tiver muito enfurecido, vai dar destruição. É só isso. Mas o homem, por mais sábio que aparenta ser, ou aparente ser, você vai ver que está sendo, no mínimo, ingênuo. Vocês querem ver uma coisa? Não vou longe. A própria Torre de Babel. Qual era a intenção de Nimrod? Não era chegar ao céu, Samuel? Era chegar ao céu. O Nimrod, ele ia fazendo aquela torre para chegar ao céu. Aí, hoje que você sabe a dimensão, aí quando você vê levantando aquela torre, quando é que eles iam chegar nas nuvens? Até hoje estão fazendo. Não teria chegado ainda. Você vê os grandes arraiais do mundo, os arranha-céus, melhor dizendo, né? Como, né, a torre lá que foi destruída em Nova York. Quando você vai ver? Quantos metros? Alguém aqui já conhece algum prédio com 1 quilômetro de altura? Tem 300 metros, 400, 500. Não chegaram a 1 quilômetro de altura. E nas nuvens? E na Lua? 384 mil quilômetros. Mas Nimrod pensava nisso, sabia disso. Você vê que hoje, você vê que Nimrod era né? Muito infantil. Mas o homem pensa assim. Ele ainda chama assim, o homem pensa grande. Que grande, gente. Tá entendendo então? Moral da história. Impossível. Mentira total numa situação dessa. Não tem como para resistir o verdadeiro Apocalipse 1000 vezes. Não. É isso aí. Ah, Jesus, agora sou eu que deu aqui uma arranha. Não sei o que estou tossindo não, hein, gente? É, agora sou eu. Eu fiquei com eu chamo de Covid longa nessa minha tossezinha. Pode saber, não é problema não, viu, gente? São resquícios. Eu tive da chamada Covid longa, mas tá tudo bem comigo. Você não pode fazer igual avestruz, não. Cavar um buraco, botar a cabeça lá dentro e se livrar. Não tem como, né, pastor? Não, não tem como. Não tem como. Se for para os céus, lá estarei. Se for para as profundezas do mar, lá estarei. Se for para as profundezas da terra, não tem como fugir, né, pastor? E se apegar às estrelas, eu te derrubo. Obadias 4, né? É até bom o professor Toniel ler esse versículo aqui mais uma vez para vocês verem. Não tem como. Vai para o céu, Deus está lá. Vai para as profundezas, Deus está lá. Ah, mas e nas estrelas? Pode ir, eu te derrubo. Não tem como fugir. Professor Toniel. Obadias, versículo 4. Se te elevares como águia e se puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Dali te derrubarei. Amém. Pastor Mário Souza, e agora, ainda dentro do quadro Tire Sua Dúvida, a irmã Jerusa, de Belo Horizonte, né? O pastor gravou no HD sim, aí, sim. que ela perguntou sobre Jesus, ele se encarnou, está à destra do Pai, e aí, pastor? Olha, irmã Jerusa, a questão é a seguinte, preste muita atenção, eu prestei muita atenção no que a irmã estava tentando me perguntar e querendo não, porque é o seguinte, olhe bem, a finalidade de Jesus vir ao mundo foi exatamente para resgatar este homem, o homem que perdeu a sua identidade com Deus lá no Éden quando pecou. Quando pecou. Deus, na sua presciência, ele já sabia lá na eternidade que o homem não resistiria à tentação do diabo. E ali, nas minhas conjecturas, né? Quero deixar bem claro aqui, é como se tivesse havido ali uma reunião da Trindade, numa eternidade sem calendário, e eles trocando ideias, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Como vamos fazer? Eu estou pensando aqui na minha humanidade. Nós vamos fazer o homem
E nós já sabemos que o homem vai cair. Então temos que providenciar para ele uma redenção. Aí, como diz o menino, conversa vai, conversa vem. Né? É. Aí Jesus disse, olha, eu me proponho a salvar esse homem. Eu me proponho. Eu vou. Aí, o outro personagem disse, então, já que é assim, você vai ter que nascer de uma virgem, crescer, se tornar um homem, para como homem, morrer para salvar o homem. Que lá na terra não vai ter ninguém. Para alguém morrer por alguém tem que ser inocente, não pode ter culpa. Então só você mesmo. Então você vai nascer de uma virgem. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui um decreto. Tu és meu filho, hoje te gerei. É aí que se consolida, né? As identificações. Um dos personagens torna-se pai, o outro personagem torna-se filho, e o outro personagem permanece como Espírito Santo agindo. E aí se passaram milhões e milhões de anos, trilhões, quem sabe. E ali, o homem formado no é. E aí vem o quê? A providência e a previsão divina, que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente, na cruz. Então Jesus nasce, conforme o predito por Isaías, 700 anos antes, cresce, na cruz morre. Terceiro dia ele ressuscita, com um corpo glorificado, e se assenta, conforme a irmã disse, à direita do Pai para interceder por nós. Então veja que aí o Filho se encarna. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo se faz carne e habita entre nós. E todos viram a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, verdade. João 1, versículos 1 e 14, respectivamente. Mas mesmo ele em carne, é claro, ele precisou se esvaziar da pujança da sua glória. É o que Paulo nos relata, né, aos Filipenses 2, principalmente ali nos versículos 5 e 6, que ele, tendo a forma de Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo. Em outra versão, até aniquilou-se a si mesmo, para tornar o que? Em forma de servo, semelhante aos homens, e se tornar obediente, e com uma obediência tamanha de chegar até a morte, morte de cruz. E por conta disso, Deus o Pai o exalta soberanamente, dando-lhe um nome acima de todos os nomes, diante do qual todos os joelhos hão de se dobrar em cima do céu, embaixo na terra, no mundo dos mortos, enfim. Agora esse Jesus, que se torna homem, servo, aí vem, pastor Samuel, o mesmo Paulo escrevendo lá aos Colossenses, que ele fala da primazia de Cristo ali. Rapaz, quando chega ali no versículo 9, 10 do capítulo 2 de Colossenses, ele diz que Deus, ele era o cabeça de todo principado e potestade, mas isso assim, que ele habitava nele corporalmente toda a divindade. Em outras traduções, da natureza divina. Veja, mesmo em corpo. É até bom ler isso aqui, não é? Vamos ler. Capítulo 2, versículos 9 e 10 de Colossenses. Professor Daniel, por favor. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha. E estás perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Agora lê o 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por despojo do corpo da carne, a
circuncisão de Cristo. Uma circuncisão feita no coração e não na carne. Mas você vê. Então veja, irmã Jerusa, ele veio, tomou forma corpórea, mas ele não perdeu a Deus que ordena que é Senhor, mas que agora seria obediente aos seus pais também. Olha só, um Deus que é onipresente agora seria limitado, porque humanamente falando, se ele estava na Galileia, não podia estar em Jerusalém ao mesmo tempo. Olha só. Veja que para ele foi uma humilhação extrema se esvaziar de tudo isto. Porém, a sua essência manteve-se, de forma que Paulo disse, não sou eu que estou dizendo, que corporalmente habitava nele toda a plenitude da divindade. E em outras traduções mais modernas, nele habitava toda a plenitude da natureza de Deus. Então, ele veio para realmente sentir nossos problemas, dilemas, sentir o que sentimos, passar o que passamos, morrer como morremos, com uma diferença. Da sua morte nos dá vida. Do seu castigo nos dá paz. Das suas feridas nos dá saúde. E da própria maldição que ele se expôs, nos trazer bênçãos. E pelo seu sangue derramado nos trazer perdão, reconciliação, religação com Deus. E uma vez tudo isso consumado, ele se esvai, dando sua vida. Ao terceiro dia retoma, darei a minha vida, mas tornarei a tomá-la. Eita glória! E ressuscita e diz, olha aqui gente, agora todo o poder me é dado de novo. No céu, na terra, acabou-se os meus limites humanos, agora sou pleno, eu sou onipotente, presente, ciente, sou imanente, sou transcendente, sou eterno. Outra vez não, nunca perdi. Só deu uma brevidade de tempo aí para vir nos buscar e salvar. E foi para o céu. E agora está à destra do Pai, conforme o irmão Otoniel já leu aqui, como sacerdote a interceder por nós. Espiritualmente, para que vocês tenham uma ideia, Jesus, do Éden até a sua ascensão, ele foi profeta. Da sua ascensão até a vinda, ele é sacerdote. E depois do milênio será juiz, rei, e depois do juízo, depois do milênio, trono branco, será juiz, e tudo pronto, devolve ao reino ao seu Pai. E nós para sempre estaremos com ele. Espero ter respondido dentro do que eu entendi, pastor Samuel.